um pequeno imprevisto, né? Estava anotando aí alguns versículos, né? Já o irmão já me chamou lá, falei, Jesus, vamos correndo, né? Mas deu tempo de passar para a Josi e colocar também, meus irmãos. Nós vamos, que se nós for procurando um por um, vai demorar muito tempo. E eu quero já deixar prontinho ali para os irmãos acompanhar. Amém, meus irmãos? Amém. Que bom que você veio hoje na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Sente uma falta de algumas pessoas, mas Deus trouxe aquele que lhe apraz que ouvisse a sua palavra. E na verdade, capítulo 15 de Atos, nós vamos ler o verso 28. Atos 15, 28 é um dos capítulos mais lindos de Atos, porque ele fala que de uma vez por todas a igreja entendeu que é só pela graça que nós somos salvos, meus irmãos. Uma vez por todas, né? Houve uma guerra bem feia aqui e nós vamos falar sobre isso, mas graças a Deus que foi resolvida, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero que os irmãos que acharam digam amém. Amém. Olha o que diz esse verso: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Amém, irmão? Pode se assentar glorificando ao Senhor. Enquanto isso, eu quero pedir para Josi, acha para mim Efésios 2 e 8, que também quero fazer leitura com os irmãos. Os irmãos viram que bonitinha nossa impressora lá? Não diga glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? Está lá. Compramos para lá. Não para de entrar irmãs sobre oração, né, irmã? Tem que ir agora uma copiadora, né? Senão vai ficar difícil para nós. Graças a Deus que o Senhor preparou para nós recurso para melhorarmos a obra do Senhor. Olha o que diz aí, Efésios 2, verso 8 a 10. Vamos ler ali. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você pode dar um chacoalhão no irmão e dizer assim: irmão, você é salvo pela graça, irmão. É só pela graça que você está aqui, irmão. Não fica achando que você é bonitinho, que você fala bem, que você canta bem, não. É só pela graça que nós somos salvos, irmão. Não vem de nós, não. Vem de Deus, é dom de Deus. Olha o que diz o 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu faço isso, eu faço aquilo, Deus me concebe aqui. Não, é graça de Deus para nós. O pastor prega bem, não, mas tudo graça para a nossa vida. E o verso 10 também diz: porque somos feituras suas, criados em Deus, em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, né? Então isso não vem de nós, é dom de Deus. Vamos meditar nisso nessa noite. O capítulo 15 é bastante complicado, mas vou tentar resumir para os irmãos entenderem. Vamos voltar então no verso 1 do capítulo 15. Se for dando som aí, irmãos, vai dando glória a Deus bem alto, mas isso, igualzinho Rafael lá, para nós poder ir entendendo, porque eu tenho que chegar ali na reunião deles, mas antes de chegar lá, eu quero passar para os irmãos. Se a Josi vai ficar abrindo ali, irmãos, os versículos ali, nós podemos ir acompanhando as nossas Bíblias. Atos 15, verso 1. Olha só o que diz: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Olha só, os caras estavam pregando isso: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés ou da lei, não podeis salvar-vos. Olha aí o que estava sendo pregado lá na Judéia, que alguém que tinha descido da Judéia foi para ali, naquela região onde estava sendo pregada a palavra, e na verdade alguns falam que é Antioquia, e eles começaram a dizer: se vocês não forem circuncidados, nós vamos querer ser crente, Jesus morreu lá por nós, beleza, nós aceitamos isso, mas ainda tem a lei de Moisés. Eu não abro a lei de Moisés por nada, eu não negocio. E diz o verso de número 1 do capítulo 15, acompanhei na Bíblia por enquanto,
porque eles queriam manter a lei, eles queriam as duas coisas. Irmão, já tinha se passado mais de 15 anos, já tinha se passado, e os camaradas ainda não, Cristo morreu por nós, beleza, lindo, maravilhoso, mas ainda tem que cumprir a lei, né? Tem que ser que nem judeu. Na verdade era uma questão de orgulho, né? Nós somos o povo escolhido, os judeus, vocês não. Tem coisa, Jesus comprou todo mundo, beleza, mas vocês têm que cumprir as leis se vocês quiserem ser cristãos. Aí voltou a nossa tela. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam lá assim na igreja, que se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, ou da lei de Moisés, não podeis salvar-vos. Quer dizer o quê? Talvez alguém aqui ainda não saiba o que é circuncisão. Tem alguém que não sabe o que é circuncisão? Circuncisão é um rito judaico que acontece até hoje, que é feito na parte sexual masculina quando o neném nasce. Ele é cortado uma parte da pele, e isso é um rito feito até os dias de hoje. Alguns não seguem mais, né, porque nós estamos muito modernos, então algumas pessoas optam por não fazer, mesmo sendo judeus, mas a maioria dos tradicionais e da antiga, principalmente época de Jesus, onde nós estamos fazendo leitura, se você não fosse circuncidado, mesmo tendo sangue judeu, mesmo tendo roupa de judeu, mesmo tendo kippá, mesmo tendo a barba, mesmo tendo todos os costumes, se te perguntasse, você dissesse, não sou circuncidado, alguém lhe diria, então você é um maldito, você não é judeu. Por quê? Porque é um procedimento doloroso, muito doloroso. Nós vamos ver na história dos reis, alguém também já estudou isso, que uma certa vez que enganou o povo, nós vamos fazer paz com vocês, mas todos os homens têm que circuncidar. Então era 2 a 3 dias de cama. Eles aproveitaram enquanto estavam sendo circuncidados e foram lá e mataram todos eles, traíram eles. Que alguém já leu esse texto na Bíblia, alguns irmãos, né? Então para eles era coisa séria. Se quisesse ter paz com Deus, se quisesse ser um judeu, era levado muito a sério isso, muito a sério mesmo, quase como que o rito de se lavar as mãos antes de comer. Se você comesse sem lavar as mãos, você é o pior dos pecadores. Mas, voltando aqui, alguém estava pregando nas sinagogas, dizendo, lindo, Jesus me salvou, tudo maravilhoso, mas se vocês não, mas, irmão, a graça não tem nenhum mais, é só graça e acabou. Jesus salvou, mas tem que fazer isso. Não, a graça é suficiente. Jesus disse através de Paulo, e não é por obras para que ninguém se glorie, toda a glória para o Senhor Jesus Cristo. Havia ali uma guerra, eles estavam começando a ensinar isso, brigar pela lei. Vamos ver, irmão, lá em Gálatas 1, do verso 6 a 8, que Pedro também depois teve que brigar com algumas igrejas, porque ninguém, a maioria, aceitava isso. Gálatas 1, verso 6 a 8. Olha só o que Paulo está dizendo. Pedro, né? Paulo está dizendo, Pedro, maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça para outro evangelho. Paulo está dizendo, eu estou indignado. Rapidinho, vocês esqueceram que foi Jesus que morreu por vocês, e não é a lei que vai salvar vocês. Paulo diz, eu estou indignado com vocês. Verso 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema ou amaldiçoado. Paulo está dizendo, é só Cristo, é só graça dele. O negócio dele, vamos fazer 7 dias de não sei o que, passar por debaixo de não sei o que, e 7 voltas por baixo dos irmãos. É só graça do nosso Senhor Jesus. Não adianta, eu não vou mudar a tua vida. As pessoas vão criando uns negócios que não o diabo sabe da viver. É as pessoas que vão criando, aí você acha toda sorte de coisa, e vão ali, passam, botam um negócio desse na casa para não ter mais sorte, e não sei o que, irmão. A graça de Deus é o suficiente. Sempre vai ser graça, irmão. Sempre vai ser graça. Não adianta, sempre vai ser. Nada do que eu faço vai me tornar puro. Somente a graça do Senhor Jesus Cristo. E ali eles estavam com esse problema. No mesmo capítulo, Paulo vai falar, no mesmo livro, no capítulo 3, Paulo também bate nessa mesma tecla, Gálatas 3, do verso 1 ao 5. Paulo, para não chamar eles de outra coisa, seus insensatos, né?
Ele diz: obra de sensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Se eu quiser saber isso de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo: vocês ficaram mais de 3.000 anos obedecendo a lei, e Deus obedeceu no meio de vocês. Vindo o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo entrou dentro de vocês. É o que Paulo está dizendo. Vocês parecem que são bobos. Vocês não sabem disso. Não é o quanto a pessoa cumpre os ritos judaicos, mas é o quanto ela é fiel ao Senhor Jesus Cristo e à sua graça. Vocês receberam o Espírito Santo por causa disso. Verso 3: sois vós tão sensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Paulo está dizendo: vocês são tão bons que mesmo vocês vendo com os olhos, vocês receberam a presença do Espírito Santo, vocês estão sendo levados por essas coisas, por esse ensino aí que a carne pode fazer alguma coisa para receber a presença de Deus e ela não pode. Verso 4: será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quer dizer o que? Sempre, mesmo depois do concílio, que é o que nós vamos estudar agora, da reunião geral dos crentes judeus, dos crentes gentios, das lideranças da igreja, que aconteceu aqui no capítulo 15, sempre teve gente querendo colocar coisas além da graça, colocar coisas além da misericórdia maravilhosa do Senhor Jesus, que se chama graça, que na verdade é um favor imerecido. Nada do que você faça, nem se você vir a semana inteira na igreja, nem se você jejuar o mês inteiro, nem se você der todo o seu dinheiro para os pobres, é só a graça de Cristo que nos salva, meus irmãos. Se você confiar em qualquer outra coisa, então a graça se retira. E nós vamos ver isso agora, estudando alguns capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. Capítulo 15, então, no verso 1 diz isso, e o verso 2 diz que teve uma briga feia. 15, verso 2, o que nós estamos lendo? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão, aí Lucas está dizendo assim, que eles tiveram uma treta feia, mas daí ele escreveu bonito, porque ele era médico, ele disse: ó, não foi porque era discussão, né? E contenda nós sabemos que o negócio é feio, né? Então, não pouca discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e anciões para resolver sobre aquela questão. Então eles pegaram Paulo e Barnabé, que eram os líderes maiores ali, alguns irmãos como testemunhos, disseram: vamos para Jerusalém. O que Pedro disser com os outros líderes apóstolos é o que vai ser feito. Então eles subiram. Essa é a terceira vez que Paulo volta para Jerusalém. Não era o objetivo dele, ele continuaria sua viagem missionária, pregando a palavra, mas para não deixar isso mal resolvido, então ele pega algumas pessoas, os testemunhos, e vão para Jerusalém. E o versículo 4, olha que coisa linda, irmão. Eu queria ficar aqui um bom tempo com isso aqui, né? E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões. Alguma versão de Bíblia tem escrito: foram bem recebidos. Tem uma versão que diz que eles foram muito bem recebidos. Alguém tem essa versão? Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Isso, ali tem bem. Tem alguma, talvez ele vai ter, talvez a ARC, né? Revista corrigida, ou talvez a NVI. Mas diz que eles foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos. Eles anunciaram qual grandes coisas Deus tinha feito com eles. Irmãos, coisa linda, irmão, é quando você é um servo de verdade, a igreja tem prazer em te receber no meio dela. Coisa triste é quando alguém entra pela porta e diz: ixi, sangue de Jesus tem poder. Era melhor que não tivesse vindo para o culto hoje. Era melhor que não tivesse vindo para a igreja, né? Às vezes tem alguns pastores que correm e dizem assim: meu Deus, ciclano vai me congregar aqui. Ele diz: misericórdia, Jesus, tem misericórdia, porque mais espalha do que ajuda. Tem ou não tem, meus irmãos? Tem. E aí eles disseram: olha quem está chegando, é Paulo e Barnabé, os missionários do Senhor Jesus Cristo. Coisa boa quando a igreja
recebe com prazer, quando tem prazer de receber um obreiro. Então, eles foram bem recebidos pelos apóstolos, né? Não sabiam eles que estavam trazendo um problemão, mas eles foram bem recebidos. Verso 5, por favor, José, diz que alguns, porém, da seita dos fariseus, sempre tem fariseu incomodando, né, irmão? Você vai ver na Bíblia, no Evangelho, nas cartas, aonde tem problema, tem fariseu no meio, né? Fariseu incomodando aquilo que é o Evangelho verdadeiro. Então, alguns da seita dos fariseus que tinham crido, quer dizer o quê? Eles se tornaram cristãos, mas eles ainda acreditavam que a lei dava forças, assim podemos dizer, no Evangelho. Se levantaram dizendo que era mister circuncidados. Quer dizer, os fariseus se levantaram bravos naquela reunião. Como assim? Que história é essa que não precisa mais cumprir a lei? Isso quer dizer que então que Jesus agora é maior que Deus, os profetas, mas e se Jesus foi enviado por Deus, como é que ele mesmo ia abolir a lei de Deus? E começou uma guerra grande. Os fariseus se levantaram, que eram nervosos, eram bravos, e disseram: não, vai ter que circuncidar sim, e eles vão ter que guardar a lei de Moisés sim. Eu vou repetir para você, irmão, nada que nós fizermos ajuda a graça a nos salvar, ela por si mesma é suficiente para a graça do Senhor Jesus Cristo. E o diabo engana muitas pessoas dizendo: não, você não pode servir a Deus porque você é uma pessoa que tem esse temperamento difícil, você é uma pessoa que é assim, assim, assado, você é uma pessoa que a tua natureza é assim, assim, assado. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo nos basta. Aleluia! Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Aleluia! Eu tenho uma notícia para dar para você: mesmo que as tuas falhas, mesmo com os teus defeitos, a graça de Deus ainda é suficiente para nós. A graça, não adianta mais querer dizer: não é a graça. Mesmo que eu seja um bom pregador, um bom cantor, alguém que não falta culto, jejum, ore, cante, pregue bonito, dê esmola, se eu não tiver a graça, não vai valer de nada. Verso 6, por favor. Congregaram-se, pois, os apóstolos, olha só, os anciões, para considerar esse assunto. Aqui se inicia a primeira grande reunião geral, após quase 15 anos, para se resolver um problema que se estava estabelecido na igreja. E agora? Circuncida ou não circuncida? Mas se circuncidar, vai ter que cumprir todas as outras 613 leis também. Vai ter que fazer tudo que está certinho na Torá. E aí, para que nós vamos ter Cristo, irmãos? Se nós, fazendo as coisas da lei, nós estamos salvos. Então começou uma grande guerra ali. E aí eles sentam, fazem uma grande reunião. E eles começam a falar sobre esse assunto que nós estamos falando agora. E havendo grande contenda, começou uma briga feia, irmãos, de verdade. Começou uma briga feia sobre esse assunto. Começou a dividir a igreja por causa disso. Então quem era o líder maior? Pedro. Levantou-se Pedro e disse-lhe: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu de entre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. E aqui eu quero falar algumas coisas sobre a graça e sobre a lei. Eu quero que a Josi, por favor, coloque para mim ali 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Depois nós vamos ler o verso 14 também. Olha só a diferença da lei e da graça. Os irmãos que estão prestando atenção, digam glória a Deus. Então nós vemos ali no capítulo de número 15, no versículo de número 7, que Pedro se pôs de pé e começou a expor a palavra que é pregada pela lei e pela graça, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. É diferente agora, não da letra, mas do Espírito, porque a letra e o Espírito vivifica. A letra e o Espírito vivifica. Sabe o que Pedro está dizendo, irmão? Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, irmão: não é que não é para nós cumprir a palavra de Deus, mas ela por si só não nos salva. Mas se o Espírito Santo está dentro de você e você cumpre a palavra, você ganha a vida do Senhor Jesus Cristo. A letra vai matar. A pessoa faz que nem o fariseu: não, a lei, essa
Aí tem um monte de pecado escondido. Tem um monte de coisa lá que você vai fazer para fora, irmão. A própria lei mata ele. Se errar uma das 613, acabou, já era. Mas o Espírito não, o Espírito da vida na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. Alguém aqui diz assim: não, Jesus aboliu a lei. Jesus aboliu o que, irmãos? Quem vai dizer o que está ali? O que tinha no templo, irmão? O que tinha ali? O que Jesus aboliu? Não tem mais véu, irmão. Jesus aboliu. Glória a Deus. Não tem mais. Jesus arrancou. Essa 613 lei, eles têm que andar na palavra. Mas eu, se eu estiver em você, você já tem o suficiente para buscar. Você está entendendo? Diga glória a Deus, aleluia. Há uma guerra. Até hoje tem gente que briga com isso. Da lei, da graça, da lei, da graça. Irmãos, nós somos salvos pela graça. E tem gente que levanta de novo esse véu. Jesus, quando morreu por nós, rasgou o véu de cima a baixo. E tem gente que costura o véu de novo 613 vezes. Toda a lei. Se não fizer isso, uma salva, se não fizer isso, nessa mão. É graça do Senhor Jesus na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Todo dia nós pecamos, irmãos. E se não for a graça de Jesus, nós falhamos em uma dessas leis. Nas básicas dos 10 mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Já falhamos. Já falhou, irmão. Se não for a graça, você já perde a salvação. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem gente que ama mais o descanso dele, a casa, o dinheiro, o familiar, tudo que Jesus já falhou. É por isso, irmão, que nós necessitamos da graça do Senhor. Não costure de volta o véu. Já foi rasgado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Quantos querem glorificar o Senhor pela graça dele? João capítulo 1, verso 17. Oh, aleluia. Pedro está. Sabe o que Pedro vai fazendo ali? Não estou trazendo versículos, mas é o que Pedro pregou. É o que ele falou para os irmãos nessa reunião. Porque a lei foi dada por Moisés. Louvado seja o nome de Jesus. Ponto e vírgula. A graça e a verdade vieram por Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Graça veio de Jesus. Aleluia. Foi Ele que deu para nós o acesso ao trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Hebreus 9. Irmãos, eu indico você ler Hebreus. Hebreus é maravilhoso. Você vai entender perfeitamente o assunto da lei e da graça. Está tudo descrito ali. Nós vamos ler vários. Na verdade, eu teria 85 para mostrar para os irmãos, mas eu vou falar só 6, porque são muitos, né? Versículos. Então, nós temos aqui Hebreus, capítulo 9, verso 15 e 16. E por isso é mediador de um novo testamento. Quem, irmãos? Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, olha só, resumindo para os irmãos entenderem, na NVI é mais fácil esse versículo, quer dizer que a morte tem que receber alguma coisa se alguém transgredir a lei. Quem transgredir a lei, a morte vai receber alguma coisa, mas olha o que diz: intervindo a morte para que a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Você sabe o que nosso irmão tentando ser Paulo está dizendo? Jesus já morreu pela lei, então nós temos direito a receber a herança. Vou repetir para você entender o que Paulo está dizendo, e acreditamos ser ele, escritor aos Hebreus. Para alguém receber uma herança, não tem que morrer o testador. Se você receber, não adianta, você não recebe nada, se não morreu o dono da herança. E Jesus morreu por nós, para nós recebermos a herança da vida. Por isso, irmão, que nós
adianta. Nós temos que seguir sim a palavra de Deus, mas sem a graça de Cristo. É isso que está sendo brigado aqui nesse concílio, nessa reunião que eles fizeram. Vamos ler então o que é Romanos 10:4, por favor, José. Quem trouxe glória a Deus hoje de noite? Glória a Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. para a justiça de todo aquele que crê. Glória. Você cumpre a 613 leis quando você está no Senhor Jesus Cristo. Todo o mandamento do Antigo Testamento, o fim dele é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quer dizer o quê? O pessoal do Antigo Testamento era apedrejado se cumprisse a lei. Hoje nós temos a graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Hebreus capítulo 10, do verso 8 ao 10. Irmão, olha aqui, presta atenção nisso. Como acima diz, sacrifício e oferta, e holocaustos e oblações pelo pecado não Quiseste. nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Se alguém pecar, vai lá e mata o bichinho e pronto, é uma das leis lá, tem Levítico. Vai lá, oferece sacrifício, uma pomba, uma rolinha, um cordeirinho, vai lá, oferece. Só que Deus já não queria mais isso. Pelo pecado não quisesse nem te agradam. Deus já não queria mais isso já não satisfazia mais Deus. A ira dele, do pecado, isso já não tinha mais como resolver o problema. Tudo isso Pedro está tentando explicar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ele está explicando ali para os irmãos. Não adianta, gente. Sacrifício não resolve mais o problema. Tem gente que até hoje tenta resolver assim, sabia, irmão? Até hoje, né, irmão? Vou aqui, vou dar tanto lá para ajudar na igreja, pronto, vou continuar vivendo a vida. Não, irmão. Vou em tantos dias da semana para a igreja, está resolvido o problema. Um sacrifício não resolve o problema do pecado. É só a graça do Senhor Jesus Cristo. Só a graça, irmão. Aleluia. Lá fora, no mundo, as pessoas dizem, eu estou com cesta básica, eu faço isso aqui pronto, eu estou bem com Deus. Não, se não for a graça de Cristo, se não for Jesus rasgar o véu, ainda está separado o homem de Deus. Eu louvo a Deus pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no final das suas cartas, Paulo dizia que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo. Paulo recomendava que ele achava que mais importante no Evangelho para as pessoas, a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Graça. Versículo 9, Deus, por favor. Então disse: eis aqui venho para fazer a Deus a tua vontade. Irmão, quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso, irmão? Cristo. Olha só. Eis aqui venho para fazer a Deus a tua vontade. Tira o primeiro. Que primeiro? Testamento. As leis, faz isso, faz aquilo, faz isso, não vai para o inferno, faz isso. 613, senão Deus não faz, ainda não sei mais um e no outro. E Cristo veio e disse: eu aqui venho fazer a Deus a tua vontade. A 613, tira o antigo e estabelece o segundo agora. A graça basta. Irmão, pessoas morreram para ter a graça que você tem aqui hoje. Pessoas profetizaram, tentaram, lutaram contra, foram queimadas vivas para obter a graça que nós temos aqui nessa noite. A presença do Senhor Deus através da graça. Tira Deus o primeiro para estabelecer o segundo. Irmão, se você contradisse uma lei hoje, você já não vai mais digno aqui. Uma das 613. Umazinha só. Mas hoje, com a graça do Senhor, você consegue, irmão, mesmo tendo falhado o dia inteiro, dobrar o teu joelho e dizer: Deus, a tua graça me basta. Aleluia. Já não me engana mais com isso aí, não, irmão. Você é isso, você é aquilo. Não. Eu posso ser assim, mas eu ainda estou na graça do Senhor Jesus Cristo. Estou me esforçando para cumprir a vontade dele. Verso 10. Versículo 10 mesmo, verso 10. Na qual vontade temos sido santificados
Aleluia. Aleluia, Jesus. Pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez. Aleluia. Aleluia. Pelo sacrifício de Cristo, uma vez só. Uma só vez. Aleluia. Nós somos santificados na presença. Aleluia. Antes, irmão, era 613 leis, um monte de sacrifício. Sacrifício por isso, sacrifício por aquilo, sacrifício errou, isso faz tudo de novo. Começa de novo, mas agora por causa de um sacrifício, a oblação, o sacrifício perfeito de Cristo, feito uma vez só. Nós temos sido santificados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Não precisa, não querer mostrar que você é o cara. Não adianta nada. É a graça do Senhor Jesus. Veja os camaradas aí que se mostram, que se mostrar o quanto ele sabe da Bíblia, da lei. E não sei o que, irmão. Se Deus tira a graça, ele cai no pecado na primeira hora. Verdade. Na primeira vez. Aí ele começa a querer mostrar que ele é uma coisa. Ele diz: vou tirar a graça para ver quem você é. Conhecimento sem graça mata! Mata, lepra mata, não adianta. Ter faculdade, conhecer, ser importante. Sem graça mata. Mas se tem o Espírito da vida na presença dele, é graça. É graça, é gente que se acha importante, pregador, cantor, importante. Gente, eu sou presidente da igreja, eu sou isso, isso, aquilo, irmão, sem graça. Sem graça não adianta nada. É só Jesus tirar a graça e ver o que essa pessoa é de verdade. Os piores desejos do mundo estão no coração do homem. Isso aqui são filosofos. Não é o mundo que influencia o homem, é o homem que influencia o mundo. É o homem que faz as coisas ruins acontecer. Quem mata, irmão, quem rouba, quem faz tudo isso não é o diabo. Apesar que a gente diz que ele veio para matar, para destruir, mas ele usa quem, irmão? O desejo do coração das pessoas. Se a graça de Cristo não entrar ali dentro, é isso que prevalece, a carne da pessoa. Mas graças ao nosso Deus, Aleluia. que enviou o seu amor através de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler Lucas 10, 26 ao 28. Louvado é o teu nome, Jesus. A lei exige o que, irmãos? Vamos ver quem vai acertar. 10, 28. A lei exige o quê? O que você quer quando você vai para a lei? Você quer? Tem uma palavra. Eu quero. Quando você vai para a justiça? Já falei. A lei exige justiça. Não, recurso não interessa. Vai ter que pagar. Interessa quem seja. Lucas, capítulo de número 10, 26 a 28. E ele disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondeu: olha como Jesus está falando sobre a lei, irmão, presta atenção. Aleluia. Olha que esses 3 versículos resumem o que eu estou pregando. Jesus perguntou: o que está escrito na lei, jovem? Por favor, fala aí para mim, como se Jesus não soubesse, né? Aí que ele diz, né? E respondendo, ele disse: a lei, conheço. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E Jesus olhando para ele, né? E de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vai ver para o 28, Jesus, por favor. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso, então viverá. Alguém vai dizer lindo, mas dentro do coração daquele moço diz: para viver tem que fazer isso. Volta lá, 27. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Depois disso, o teu próximo já me provou. Começou a análise bater na cabeça. Faça isso e viverás. Irmão, você não consegue? Eu duvido que hoje você passou o dia inteiro pensando em Deus, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Eu duvido, é pouquíssimos que conseguem fazer isso, e depois disso ainda amar o próximo. Já difícil é o primeiro,
Depois vem o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer o quê? Se você comeu bem hoje, você tem que ver que o próximo comendo bem também. Do mesmo jeito que comeu. Se você vai dormir bem hoje, do mesmo jeito você tem que ver todo o teu próximo que você tem perto de você. Próximo é isso, perto de você. Também do mesmo jeito com você. Aí Jesus diz assim: conhece a lei? Cumpre ela então. Aí você vai ver. Consegue cumprir, irmão? Não consegue. A graça de Deus nos basta. Aleluia, Deus. A graça é a graça do Senhor Jesus Cristo. Tem mais versículos aí nesse capítulo, né? Mas aí nós vamos tomar muito tempo. Lucas 10, é muito importante esse texto. Caminhando para a finalização que Pedro estava pregando, Hebreus capítulo 9, Josué, por favor, do verso 12 ao 14. Verso 12 ao 14. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma vez só. 3.000 e poucos anos, desde que Deus deu a lei para Moisés, todo dia, mas Deus olhando, irmão, o povo todo dia com sangue, matando os bichos todo dia, imagina, para Deus chegou um tempo que aquilo, sabe, está escrito inclusive, mas não mais por sangue de bodas ou bezerros. Jesus deu o seu próprio sangue, entrou no santuário com o sangue dele e disse: essa redenção aqui é eterna na presença de Deus. Vai para o 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, aleluia, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir aos Deus vivos. Sabe o que Paulo está dizendo? O sangue de Cristo vale muito mais do que o sangue dos bodes, touros e ovelhas. Só purificava por um tempo o pecado. Mas o sangue de Cristo, puro, purificar as vossas consciências das obras mortas. Olha aqui para mim, irmão. Eu vou resumir para vocês esse versículo. Paulo está dizendo: o cabrito, o bode, a catouro, tem ali um sacrifício, tudo isso. Por um tempo se esquecia que foi feito na carne, mas não saía tranquilo. De vez em quando na mente vinha: meu Deus, mas eu fiz isso. Mas o pecado ficou ainda registrado na mente. Sabe, irmão, isso é um sacrifício que eu tinha. Por isso que a pessoa voltava ao pecado, voltava a fazer coisa errada, porque ela sabia que aquilo ali não tinha poder tirar isso da mente dela, ela continuava com aqueles desejos. Mas quando Cristo ofereceu, aleluia, o sangue dele puro, imaculado, isso purificou a consciência do homem das obras mortas que ele tinha feito antigamente. O sangue de Cristo, irmão, é o que não faz você lembrar das coisas que você cometeu no passado. Às vezes eu começo a me lembrar de coisas que eu fiz no passado, não tenho nem lembrado mais disso, que eu tinha feito isso. Porque o sangue de Cristo tira de dentro de você a pessoa podre que você era antes. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Isso, irmão, carne de bode não tira. O vício, a prostituição, as coisas mais terríveis que a Bíblia fala, do homicídio, do adultério, isso, sacrifício de bodes e ovelhas não tira. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o nosso pecado e lança ele no mar do esquecimento. Você nem se lembra mais da pessoa que você era. Isso é o que esse versículo está dizendo. Deus, através desse sangue, purificará as nossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. É isso que o sacrifício de Cristo faz. Isso se chama graça. Se chama o que? Você repita comigo? Graça. Vai para o capítulo 10, verso 12 de Hebreus. Hebreus 10, verso número 12.
Mas esse, quem, irmãos? Quem, irmãos? Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Até hoje, irmão, Jesus Cristo ainda tem poder de limpar o pecado do homem. Você quer isso? Diga glória a Deus, aleluia. Até hoje, o sacrifício. Cristo não precisa descer, morrer de novo, liga a nossa vida. Hoje ele está à destra de Deus dizendo: eu perdoo os teus pecados, o meu sacrifício já vai. Você fez isso, você pode glorificar a Deus. Então, para quem era pecador, você já tinha que estar dando glória, aleluia, louvando a Deus pelo sangue dele ter purificado você. A não ser que você ainda não tenha sido. Aí você está matando o sacrifício, está matando carne, está matando bode, está fazendo um sacrifício que não vai resolver nada. Então a consciência ainda está te acabando com você, porque você ainda não passou por esse banho de sangue. Antes, muitos sacrifícios, agora, um só sacrifício. Pedro pregando, imagina Pedro pregando, uma multidão. E os fariseus lá assim, murchindo assim. Porque vai contra como, irmão? Vai contra como? Vamos finalizar essa parte dos versículos, senão nós não terminamos o capítulo. Hebreus 7, 19. Você sabe por que o sacrifício de animal não resolvia, irmão? A lei não resolvia? Porque não era perfeita. Ninguém conseguia cumprir. Nenhum homem sequer conseguiu cumprir. A lei, vem comigo ali, só para parênteses. A lei, nenhuma coisa aperfeiçoou. Você vê, irmão, a Bíblia dizendo que a lei salvou alguém? Lei? Alguém? Não. Não tem no Antigo Testamento, não tem ninguém assim. E esse foi um homem justo e santo, Deus perdoa os pecados. Não tem. Você não vai ver isso escrito. A lei, que sim está escrito. Nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Glória a Deus, aleluia. E a nossa esperança, irmãos, Jesus Cristo. Quando o diabo quiser te acusar, dizer que você fez isso, está na Bíblia, diz assim: mas eu também me arrependi, Cristo está sobre a minha vida. Você não tem mais poder sobre mim, porque o sangue dele me purifica de tudo. Lembre para o diabo quem ele é, e lembre quem você é agora na presença de Deus. Deixe isso, não toma conta da tua mente. Nós temos aqui que o sacrifício de Cristo torna mortas as obras da nossa consciência. Morreu, passou, acabou. Jesus já te perdoou. Deus de glória. Vamos finalizar essa leitura de versículos no capítulo 10, verso 14. Eu sinto uma graça poderosa de Jesus aqui. Aleluia. Hebreus 10, verso 14. Oh, aleluia. Uma só oração, um só sacrifício, um só, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você é santificado, irmão? Você serve a Cristo, então para sempre você está perdoado na presença de Deus. Um só sacrifício, a graça, você tem a graça, levante a mão e receba a graça. A graça, não é o quanto você é bom, não é o quanto você prega, o que você lê, não é o quanto você faz de certo. A graça. Você está sentindo a graça? Você está sendo tocado por essa graça? Ainda hoje ele está na destra do Pai, e ainda hoje o sacrifício dele perdoa o pecado. Então receba a graça do Senhor. Receba a graça. A graça tira esse pecado da tua consciência, tira essa acusação do diabo. Essa é a graça do Senhor Jesus. Uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a graça de Deus dizendo para alguém que o diabo está acusando, falando para você: a minha graça te basta, a minha graça te basta, e o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Não deixe o diabo colocar o jugo da lei sobre você. Você
nós vamos ler isso agora, José. Chega no versículo, vamos para o capítulo 15. Agora Pedro vai bater neles com gosto. Pedro explica isso que eu expliquei para vocês. A lei é isso, não adiantava nada. Matou cordeiro, se esforçou, não resolveu nada. Ninguém, nenhuma, disse Paulo, nenhuma pessoa não resolveu nada. Volta para o 7. E havendo grande contenda, então levantou-se Pedro e disse aos homens e irmãos: bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os judeus ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho de Deus. Isso tudo que nós falamos aqui agora, é a pregação dele lá. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, Glória a Deus. assim como também a nós. Aleluia. Você sabe o que Pedro está dizendo? Se nós que somos judeus, que aprendemos a lei desde criança, se nós que conhecemos a Torá, se nós que conhecemos toda a lei de Moisés, não conseguimos, quem dirá eles que não conhecem a Deus? Pedro está dizendo isso. Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo. O que Pedro está dizendo? Nem nós conseguimos, sem o Espírito Santo, agradar a Deus na presença dele. Pedro está dizendo: nós, judeus, de berço, que conhecemos a lei, que estudamos a Torá, que sabemos com 12 anos todas as leis, mas já sabemos tudo, nós não conseguimos. Versículo 9. Aleluia. E não fez diferença alguma entre eles e nós. Eles não estudaram as 603 a lei. Deus disse para mim: não interessa mais, eu me contento com o sacrifício de Cristo. Eu me contento que eles creiam no que o Senhor Jesus fez por eles. Não vale mais nada. Se é judeu, se é grego, se é romano, se é gentil, a graça agora passa para todos. Glória a Deus. Deus é A tremendo. raiva dos judeus, irmão, é que o gentil não tinha estudo que ele tinha de anos. O judeu não tinha que ter sofrido a circuncisão. Eles tinham raiva com deles, principalmente os fariseus. Eu não sei esse negócio de qualquer um agora chegar aqui e ser filho de Deus. Não, irmão, agora Deus não fez mais diferença nenhuma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Você sabe o que Pedro está dizendo, gente? Eu também não tenho contra isso muito tempo, até eu entender que basta ter fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Basta ter fé. Glória a Deus. A Igreja Católica fez por 1000 anos. Quem me ouve, diga amém. Amém. Por 1000 anos a Igreja Católica colocou esse jogo de novo sobre as pessoas. Eles tiraram a Bíblia das pessoas, tiraram todo o conhecimento e disseram: agora quem fala que é certo e errado somos nós. Eles queriam vender terreno no céu, queriam vender indulgências, que as pessoas pagassem pelos seus pecados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eles não tinham um sacrifício de cordeiro, mas eles tinham outras coisas que as pessoas tinham que pagar para obter o perdão de Deus. Até se alguém tinha morrido em pecado, alguém podia pagar pela vida dele, para a igreja, olha só, irmão. O homem querendo impor o jugo de monte sobre o ser humano, para ele poder servir a Deus. Mas a graça do Senhor Jesus nos basta. Somente pela Graça. somente pela Graça. purificando os seus corações pela fé. Martinho Lutero, 500 anos atrás, foi e pregou e disse: não, nós não temos que pagar nada, somente a graça nos basta. Aleluia. Somente a fé, somente a palavra, não precisa mais nada disso, irmão. Sempre que o homem, irmão, isso aqui você quer para ter Deus, Deus está falando para você, algo aqui para você, preste atenção. Sempre que o homem quiser impor o jugo da lei sobre nós, o Senhor traz alguém para dizer: é pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Sempre que alguém começa a dizer: não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Deus diz: não, a graça do Senhor Jesus Cristo nos basta, e é por ela que nós somos salvos. Pela graça, pela fé. A igreja tentou fazer isso, a igreja católica tentou fazer isso, e Deus levantou Martinho Lutero e disse: não, é pela graça, é pela fé,
é pela palavra. Somente para Deus nós damos glória, só Ele nós adoramos, e Deus sempre vai fazer isso. Quando o homem quiser impor o jugo da lei, Deus vem e mostra a sua graça através de Jesus. Por isso que muitos não entendem, né? Pegou a vida inteira, matou, roubou, fez não sei o que, agora é crente. As pessoas não aceitam, né? Elas acham que para poder servir a Deus tem que ter uma vida perfeita. Muita gente não aceita. Deve ser vergonha para estar na igreja. Bom, isso é graça do Senhor Jesus. As pessoas não aceitam, né? Principalmente quem foi certinho. Judeu não aceitava de jeito nenhum isso. A pessoa viveu uma vida toda errada. E agora serve a Deus, sim, serve a Deus. Versículo de número 10 e 11, José. Nós vamos finalizando, por favor. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo? Agora Pedro foi na moleira deles. Um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar. Você sabe o que Pedro está dizendo? Vocês querem que eles que não conhecem a palavra cumpram a lei? Mas e vocês? Vocês conseguiram cumprir? E os pais de vocês? E os avós de vocês? E todos os patriarcas? Alguém conseguiu cumprir toda a lei? Pedro está dizendo, nenhum deles conseguiram. Não vai ser nós, não vai ser eles que vão conseguir cumprir toda a lei. Tem que ser a graça do Senhor Jesus Cristo. Não pode sobre eles um jugo que nem nós conseguimos suportar, nem nossos pais conseguiram suportar. Pedro foi mexendo na ferida dos fariseus, daqueles que queriam impor essa lei sobre os novos convertidos. O versículo 10, versículo 11: mas cremos que seremos salvos, aleluia, por que, irmãos? Pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que Pedro está dizendo, irmão? Se Deus te salvar, quem somos nós para dizer que não? Aleluia. Sabe, irmão? Se Deus quis trazer um bêbado, um maconheiro, um prostituto, se Deus quis trazer um ladrão, se Deus quis salvar, irmão, toda sorte de gente, quem somos nós para dizer quem Deus deve salvar? É pela graça do Senhor Jesus Cristo que nós e eles também serão salvos na presença de Deus. Irmão, você sabia que tem gente que é mais abençoada porque ele crê mais na graça do Senhor? Tem gente que ele mesmo se joga sobre si o peso da lei. Porque eu estou 10 anos na igreja, vai dizendo que ele merece, né? Que eu estou 20 anos na igreja, que ele merece toda a Bíblia, que eu conheço teologia, vai botando peso sobre ele mesmo. Aí alguém chega na igreja, novo convertido de Jesus, eu creio na tua graça e que agora está abençoado. Ele começa a provar das bênçãos de Deus, porque ele crê que não é pelo que ele faz, é pela graça do Senhor. Orar dizendo, Deus, eu sou crente de tantos anos, faz uma lista para Deus, desde não sei quantos anos de abril de 1842 eu sou crente, e não sei o que, eu já fiz isso com o Senhor, e eu já não falto pouco, não. Dobro diante de Deus, eu não mereço, é pela tua graça que eu preciso da tua ajuda. Você vai ver a diferença, mano, de um crente que confia na graça do Senhor Jesus. Vamos ler o verso 12 ao 18 para nós correr. Olha só, Pedro lhe deu uma moleira, né? Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios. Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Pedro pregou, e aí Barnabé falou, eu quero a oportunidade. Coisa linda de Jesus. Imagina você reunindo Pedro falando. E aí eu falo, nós estamos pregando no meio de gentios, e que coisa linda é ver, Deus está salvando, Deus está batizando, Deus está curando, Deus está transformando, e ele começou a falar o que a graça do Senhor está fazendo no meio de gentios. Olha só, verso até o 18, e havendo ele escalado, tomou agora Tiago. Esse Tiago aqui não é irmão de João, ele é irmão do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Tomou a palavra dizendo, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus escolheu. Ele vai resumir a reunião para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito.
Depois disso voltarei e edificarei o tabernáculo que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens, Restante dos homens. Isso que era uma profecia, que um dia, não só os judeus, não só Israel, mas o resto do mundo pudesse servir ao Senhor. Glória a Deus. Para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. 19. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Não perturbe quem Deus decidiu salvar, meu irmão. Não incomode, irmão. Se ele era, não interessa o que ele era. Se Deus quis salvar, diga glória a Deus que ele está no nosso meio. Tem gente que fica bravo quando as pessoas se convertem, irmão. Sabia? E aí, eu era assim, era desse jeito, era do agora está aí no Facebook, deve uma de crente. Não, se Deus decidiu salvar, louvado seja o nome do Senhor. Essa frase é forte, irmão. Julgo que não se deve perturbar, não incomode quem Deus decidiu salvar pela sua graça. Deixa ele lá, irmão. Se Deus perdoou, se vai pagar as consequências, não interessa. Não incomode quem decidiu Deus salvar. É o que Pedro está dizendo. O que agora Tiago está dizendo. Eu julgo que nós não devemos incomodar. Se eles querem servir a Deus, e Deus quer eles na igreja, nós vamos aceitar de braços abertos. Verso 20 e 21. Somente escreva-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, o básico da fé, né? Da prostituição, do que é sufocado do sangue, né? Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade tem um prego. Isso aqui já está dizendo, ó, a Torá e a Bíblia tem em todo lugar que tem prego. Não precisa vocês falar o que eles precisam fazer, eles sabem o que é certo e errado. Deixa eu terminar lá. 21. E cada sábado é lido na sinagoga. E Tiago está dizendo, não adianta eles querem pregar a lei de novo para eles. É pregado no mundo inteiro aí, ó. Moisés, não adianta, eles querem falar isso. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger homens entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Sabe por que eles pegaram essas duas pessoas, irmãos? Porque essas duas pessoas tinham uma palavra chamada testemunho. Glória a Deus. Isso, gente, diga glória a Deus. Sabe o que eles botavam com Paulo e com Barnabé? Dois homens que tinham testemunho para falar da palavra do Senhor. O povo não acredita, tem muita gente que não tem testemunho. Não acredita. O povo não crê que ele não tem testemunho. Não adianta querer ir falar e falar assim, ó, você quer falar da palavra para mim, não adianta nada. Agora, se foi alguém, junto com Paulo e Barnabé, quem? Judas, chamado Barsabás, e Silas. Homens comuns, homens distintos entre os irmãos simples, mas que também eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, eles disseram, vamos vocês dois, Paulo e Barnabé, lá para Antioquia dizer que foi feita uma reunião aqui, e nós entendemos, aleluia, nós vamos ler esse versículo. Aleluia. E por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos, olha, eles escreveram essa carta, para levar para o povo, nós estamos encerrando. Os apóstolos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, na Síria, Cilícia, saúde para todos vocês. Porquanto ouvimos que alguns que saíram entre vós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não estendo nós dado este mandamento. Não foi nós, os apóstolos, que falamos isso. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados. Eu gosto desse versículo. Com os nossos amados. Eu falei que lá no começo eles eram bem recebidos, e agora, de novo, eles estão de punho, dizendo:
Esses dois nós precisamos de mais. Glória a Deus. Com os nossos amados Barnabé e Paulo. Verso 26. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Tiago está dizendo, vocês sabem que quem está pregando para vocês é gente que é crente de verdade, meus irmãos. Verso de número, acho que é esse? 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas. Quer dizer o quê? Se vocês não acreditam que eles estão falando, nós vamos dar mais 2 homens de testemunho, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Versículo de número 28, Josi, por favor. Glória. Aleluia. Que é o que nós lemos no começo. Aleluia, Jesus. Você sabe quem estava governando aquela reunião? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Olha o que eu acho que nesse versículo, por isso que eu quis destacar. Na verdade, fala comigo assim, na verdade. Sabe quando você está conversando com alguém, você está falando? Na verdade, você sabe o que o Tiago está dizendo? Olha, para de coração. Na verdade, quem mandou na reunião foi o Espírito Santo. Aleluia, você pode glorificar o nome de Jesus. Na verdade, na reunião não prevaleceu minha opinião, nem a opinião dos judeus, nem a opinião de grego, nem a opinião dos fariseus. O que prevaleceu ali foi a vontade do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. E a nós, não vos impor mais encargo algum. Está escrito na carta. Ele está dizendo, na verdade, vou falar a verdade para vocês. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Já está dizendo, ó, escreve aí, vai. Na verdade, não foi nós que decidimos, não. O Espírito Santo foi que disse para nós. Aleluia. Não vos impor mais nenhum encargo. Senão, as coisas básicas que nós lemos antes, né? Pode passar de justo, por favor. Ou simples. Abstinhar das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Não tem como servir a Deus agora, né? E do sangue para eles é uma coisa muito séria. E da carne sufocada também para eles é muito sério. Da prostituição, falei, das quais coisas bem fazeis se guardasse. O que é que Tiago está dizendo? Você precisa servir Jesus, a graça dele basta. Mas você faz o possível. Repita comigo, você faz o Possível. Então apareceu para o Espírito Santo bem para nós. Que vocês façam o possível para agradar a Deus na vida de vocês. Mas nós não vamos impor nenhum cargo mais sobre vocês. Então eles entregaram não. Tendo eles, você passa, né, amado? Verso 30. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia. E ajuntando a multidão, imagina a alegria, irmão. Vem Paulo, Barnabé, Silas, Barsabás, todo mundo alegre. E pega a carta, nós temos a carta da decisão lá de Jerusalém. Imagina a alegria de Paulo, irmão. Paulo, olha a carta, está com alegria. Nós temos a carta da decisão que foi tomada lá em Jerusalém. Verso 31. Aleluia. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Você sabe o que eles estão dizendo? Eu achei que nós ia ter que fazer de novo tudo que a lei mandava. Mas só a graça nos basta. Eles se alegraram. Se alegraram porque não é a lei, é a graça. A graça é a graça, é a graça. Imagina se eles chegaram por cá e falaram, não, vai ter que cumprir toda a lei, se quiser ser cristão, foi decidido assim, vai ter que fazer isso, vai ter que circuncidar, isso. A maioria perdeu esse. Eu não consigo. Eu vou embora. Mas quando foi lida a carta, eles disseram, pela graça de Jesus. A graça. Viu? Vocês fazem o possível para ser o melhor crente, mas é a graça que vai salvar todos. Se alegraram. Vamos ler verso 32 até o 34. Depois Judas e Silas, aqueles que vieram junto, que também eram profetas, exortaram, confirmaram. Carneiro, eles ficaram pregados, confirmaram os irmãos com muitas palavras. 33. E detendo-se ali por algum tempo,
os irmãos os deixaram voltar em pares para os apóstolos. 34. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Só um pouquinho, eu só quero falar uma observação sobre isso aqui. Pareceu bem a Silas disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar lá em Jerusalém, não ver aqueles religiosos. Eu vou ficar aqui onde a graça de Deus é o suficiente no meio do povo. Glória a Deus. Sabia, irmão, que você dá nojo de você ficar vendo gente que ele é superior a todo mundo? Ele fica assim analisando a pregação. Fica ouvindo, é o fariseu. Silas disse: eu quero ficar no meio desse povo, que para eles a graça de Deus basta. Eu quero ficar no meio desse povo que era antes pecador, nem conhecia direito a Bíblia, mas agora está aqui glorificando e adorando o nome do Senhor. É bem melhor, irmão. Bem melhor. Olha aqui para mim, irmãos. É bem melhor você estar no meio de pecador arrependido que gente santarrão que acha que é o dono do mundo. Eu pedi para você entender, irmão. É bem melhor você estar no meio de um povo humilde, que reconhece que é pecador, que precisa da graça do Senhor, de que está no meio de gente que só tem o nome, mas não tem a graça do Senhor Jesus. É bem melhor. Uns lugares, algumas igrejas que se acham, nós somos donos da lei. Donos da lei. Irmãos, por favor, silêncio, irmãos, por favor. Vamos finalizar. 35 ao 41, que nos faltam 5 minutos. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. 36 até o 41. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Desejo de Paulo era voltar em todas as cidades, ver se estava sendo prego a palavra, e Barnabé aconselhava que levasse consigo a João Marcos. 38. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a porfíria se tinha guardado deles e não acompanhou naquela obra. Sabe o que Paulo está dizendo? Quem pagou o preço para trazer a mensagem aqui foi nós, não vamos ficar levando ele junto, não. Tem gente que não quer pegar o preço quando é para enfrentar a luta. Mas quando a pessoa está com o ministério em ascensão, ele quer estar por perto. Diga glória a Deus, aleluia. É assim que está certo. Olha, você não pode ser uns caras. Paulo e Barnabé são os caras, ele queria ir junto, porque ele era parente, mas Paulo não queria isso. Então, verso 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Olha só, por bobagem, Por bobagem, Paulo e Barnabé se apartaram, e Barnabé levou consigo então Marcos, que é o João Marcos, para Chipre, e 40, olha aí que diz. E Paulo, tendo escolhido a Silas. Sabe por que irmão Paulo quis Silas? Porque Silas também era apaixonado pela graça do Senhor Jesus. Paulo disse: você que eu quero comigo, rapaz. Se você crê que Deus salva qualquer um que está arrependido, vamos comigo, vamos. E Silas aceitou. E partiu então encomendados pelos irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Amém, meus irmãos? Vamos nos pôr de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar para finalizar. Mas eu quero que de uma vez por todas, irmãos, você entenda que é pela graça que nós somos salvos. A igreja teve uma grande vitória no capítulo 15, que foi a reunião de decisão. Não é mais a lei, não é o quanto eu sou contra os ritos judaicos, não. É a graça do Senhor Jesus. Eu quero que você ore comigo, irmão, se tiver ainda qualquer julgo do inimigo sobre você, qualquer acusação do inimigo sobre você, para que você seja uma pessoa que nem os grandes profetas conseguiram ser,